Existem promessas que atravessam o tempo. Algumas são esquecidas, mas as outras ficam presas no coração, como uma ferida que nunca cicatriza. Essa é a história de Maísa e Carlos. Um encontro inesperado, uma promessa feita às pressas e uma vida inteira de espera. Maísa trabalhava em uma pequena livraria de bairro. Era um lugar silencioso, impregnado pelo cheiro de papel antigo. Ali, cada livro parecia guardar um segredo. Ela amava aquele espaço, mas amava ainda mais ouvir as histórias de quem passava por ali. Naquela tarde chuvosa, tudo parecia comum. Até que a porta se abriu com força e um jovem entrou correndo, tentando se abrigar da tempestade. Seu nome era Carlos. As roupas estavam ensopadas, os cabelos colados no rosto. Mas quando seus olhos encontraram os de Maísa, tudo em volta pareceu parar. Eles conversavam sobre livros, sobre sonhos, sobre música. Em poucas horas, pareciam velhos amigos, talvez mais que amigos. Era como se suas almas já se conhecessem há tempos. Quando Carlos estava para sair, olhou firme nos olhos de Maísa e disse: "Eu vou, mas eu volto. Eu prometo a você que volto. E quando voltar, vou trazer o livro que mudou completamente a minha vida." Maísa sorriu, meio que sem acreditar naquilo que ouvia. Mas algo em sua voz soou sério. Nos dias seguintes, Maísa olhou para a porta da livraria todos os dias. Ela esperava ouvir a campainha e, de repente, quem sabe, ver Carlos entrar. As semanas se tornaram meses. Os meses se tornaram anos e Carlos nunca voltou. Ela, por sua vez, tentou seguir em frente. Trabalhou, fez amigos, teve relacionamentos, mas nenhum se comparava ao que sentiu naquele único encontro. A livraria fechou. Maísa mudou de cidade, mudou de rotina, mudou de emprego, mudou de vida. Mas o nome de Carlos continuava vivo em sua memória. E junto dele, aquela frase: "Eu prometo voltar." Anos depois, Maísa entrou em um café pequeno. O ambiente era acolhedor, iluminado por luzes amarelas. O cheiro de café fresco enchia o ar. Ela se sentou, pediu um cappuccino e foi quando notou um livro esquecido ali sobre a mesa ao seu lado. Era exatamente o título que Carlos havia mencionado naquela tarde. O livro que havia mudado sua vida. O coração de Maísa disparou naquele momento. Não podia ser coincidência. Jamais. Ela tocou o livro com suas mãos trêmulas e foi então que ouviu uma voz bem atrás de si. "Eu sabia que um dia você encontraria esse livro." Maísa virou-se devagar e lá estava ele. Carlos estava ali, presente, em sua frente. Maísa notou que ele estava bem mais velho. Os cabelos, com fios brancos, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram os mesmos. Maísa sentiu naquele momento um misto: raiva, alívio, saudade, tudo de uma vez só. Carlos começou a conversar com Maísa e contou que a vida havia sido muito dura com ele. Uma viagem forçada, responsabilidades familiares, perdas que o obrigaram a se calar. Carlos, nesse bate-papo, afirma a Maísa: "Eu nunca te esqueci. Eu juro, eu nunca esqueci da minha promessa de voltar." Maísa ouviu tudo o que Carlos dizia em silêncio. Parte dela queria perdoar, outra parte queria gritar, acusá-lo de covardia. Mas quando olhou em seus olhos, viu neles verdade. Ela sentiu sinceridade nas palavras de Carlos e também no seu olhar.
Carlos estendeu o livro a ela e disse: "Esse livro me transformou, mas foi você que mudou o meu destino." Maísa o segurou com mãos trêmulas e sentiu que aquele peso saía pouco a pouco do seu peito. Eles passaram horas conversando. Riram das coincidências, choraram pelas ausências. Foi como abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. No fundo, Maísa sabia. A vida havia atrasado, mas de alguma forma não tinha falhado. Ela não sabia se tudo voltaria a ser como antes, mas sabia que aquela promessa havia sido cumprida. Depois do café, Carlos e Maísa decidiram caminhar pela cidade. A chuva fina molhava o chão, refletindo as luzes da rua como pequenos espelhos. Maísa lembrava cada passo. Era como reviver um sonho guardado por anos. No coração dela havia tanta felicidade, mas também muito medo. Medo de acreditar novamente, medo de que Carlos de repente desaparecesse de novo. Tudo isso poderia acontecer. Enquanto caminhavam, Carlos falou baixinho: "Eu passei anos me perguntando, e se tivesse ficado? E se eu tivesse lutado por nós?" Essas palavras caíram como facas no coração de Maísa, porque eram as mesmas perguntas que ela se fazia. Por alguns segundos, eles andaram em silêncio. O barulho da chuva preenchia o vazio. Maísa não sabia se respondia, se chorava ou se simplesmente fugia dali, mas ela permaneceu. Enquanto caminhava, flashes do passado vieram à tona. O som da voz dele, o riso, o olhar na livraria. Ela percebeu que, mesmo em tantos anos, nunca havia realmente esquecido. De repente, Carlos segurou sua mão. Não pediu permissão, apenas segurou, como se fosse natural. E naquele toque, Maísa sentiu a mesma chama da primeira vez. Carlos, naquele momento, retirou um caderno que carregava e disse: "Me deixa te mostrar o que vivi nesse tempo todo." Era um diário. Nele, ele escrevia cartas para Maísa, cartas que nunca enviou. As páginas estavam amareladas pelo tempo, algumas borradas por lágrimas. Ele descrevia os lugares onde esteve, as lutas que enfrentou, e em todas as páginas havia o nome dela, o nome de Maísa. Maísa mal podia acreditar. Todo aquele tempo, ele também esperou por ela. Mas dentro dela havia uma voz dizendo: "Será que não é tarde demais?" O tempo havia passado, sonhos diferentes, vidas diferentes. Seria possível recomeçar? Enquanto folheava o diário, Maísa percebeu: não importava o tempo perdido. O coração reconhece quem lhe pertence, e o dela ainda batia por Carlos. Na saída do café, sob a garoa, Carlos lentamente se aproximou de Maísa. Os olhos perguntavam antes da boca, e Maísa respondeu sem palavras. O beijo aconteceu. E foi como se o tempo tivesse finalmente se rendido. Foi um momento mágico do amor. Mas, logo após o beijo, veio a pergunta inevitável: o que faremos agora? Eles sabiam que não eram mais jovens. As responsabilidades, as marcas, tudo era real. Mas também sabiam que tinham uma segunda chance. Maísa não queria ilusões. Se virou para Carlos e disse: "Carlos, promessas são lindas, mas e se você novamente for embora?" Carlos segurou firme as mãos de Maísa e respondeu: "Dessa vez eu não vou a lugar nenhum. Você é o meu lugar." Carlos e Maísa então decidiram não planejar tudo de uma vez. Decidiram viver um dia de cada vez. Um café, uma conversa, uma caminhada, o simples que para eles era tudo. Sozinha naquela noite, Maísa escreveu em seu diário: algumas promessas demoram uma vida para se cumprir, mas quando se cumprem, transformam tudo.
Se Carlos tivesse voltado antes, talvez nada fosse igual. Talvez não tivessem amadurecido, talvez não teriam o mesmo olhar. Era como se o destino tivesse esperado o momento certo. Na manhã seguinte, Maísa voltou ao café. Carlos já estava lá, esperando com o mesmo livro sobre a mesa. E foi ali que ela tomou a decisão de dar uma segunda chance ao amor. Maísa fechou o diário de Carlos, olhou firme em seus olhos e disse: agora é a minha vez de prometer. E prometeu não deixar o medo afastá-los novamente. Carlos, assustado, sorriu. E pela primeira vez em anos, os dois se sentiram em casa. Essa foi a história de Maísa e Carlos. Uma promessa que resistiu ao tempo, à distância e até ao esquecimento. E você, acredita em uma segunda chance? Acredita que promessas podem ser cumpridas mesmo após anos? Escreva aqui nos comentários, você perdoaria? Se essa história tocou no seu coração, deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar contando histórias que emocionam. Aproveite e inscreva-se para não perder a próxima, porque no próximo episódio vou te contar sobre um amor que nasceu no silêncio de uma estação de trem. Uma história super emocionante. Não perca!